é difícil agora passar a palavra para esse companheiro que é o nosso querido Fernando Haddad. Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Pessoal, estou vendo todo mundo se abanando, eu vou ser ligeiro na fala. Acho que está muita gente com fome e com calor. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre um ruído que muitas vezes aparece no debate político e que eu acho que a gente deveria eliminar imediatamente, sob pena de confundir temas que, de um ponto de vista progressista, jamais deveriam ser confundidos. A gente devia ter clareza do caminho a trilhar, para inclusive evitar que as pessoas que nos ouvem se deixem levar por qualquer tipo de intolerância, de preconceito, que é tudo que a gente precisa vencer no Brasil. Nós vamos vencer muita coisa nesse país. Nós sabemos da extrema desigualdade que tem esse país. Nós sabemos de quanto preconceito as pessoas têm que enfrentar no seu dia a dia, de quão indigno é o dia a dia para um conjunto expressivo da nossa população. E a gente precisa ter clareza do discurso a fazer e não nos deixar cair em armadilhas banais que às vezes confundem o discurso da esquerda. Eu fico vendo as pessoas falarem. Vocês se dão conta do que é num país como o Brasil, em apenas 3 governos, eu vou dar um dado para vocês. Vocês sabiam que hoje nas universidades públicas desse país, mais de 50% é de negros? Nas universidades públicas desse país. Eu entrei com 18 anos numa universidade pública, estou lá até hoje. Eu não tinha colega negro, eu não tinha professor negro. O negro que entrava na faculdade era o pessoal terceirizado da segurança e da limpeza. Hoje mais da metade dos alunos das federais são negros. O Brasil, ele passou nos nossos governos de 19º lugar para 13º lugar em produção de conhecimento no mundo. O Brasil é o 13º colocado em produção de conhecimento do mundo. Parabéns para a nossa ciência. Muito legal. Mas vocês sabiam que 70% do conhecimento produzido no Brasil, dos papers que são assinados no Brasil, são assinados pelas mulheres? As mulheres respondem por 70% da produção científica no país. Vocês sabiam que nos cursos de alta demanda, e sobretudo em toda a pós-graduação, a maioria é composto por mulheres? Nós estamos formando mais médicas do que médicos hoje no Brasil, mais doutoras do que doutores no nosso país. Então, eu fico preocupado quando as pessoas resolvem perguntar qual é o discurso do PT. Será que nós vamos continuar falando de negro, de mulher, de LGBT? Ou se a gente não tem que focar o nosso discurso na agenda, o pessoal fala na agenda econômica, e com detalhe, restringindo a agenda econômica. Porque a agenda econômica é muito mais do que a gente está disposto a discutir. Quer ver uma coisa? A gente fala em democracia. A democracia, ela começa com uma jornada importante, que é de direitos civis e políticos. Ela começa assim. No fim do século XVIII, começo do século XIX, ninguém falava em direitos sociais. Ninguém falava em direitos ambientais. Não existia esse tipo de conversa. A gente falava em direitos civis limitados e direitos políticos limitados. A gente discutiu o quê?
a possibilidade dos homens brancos se associarem em organizações, fundarem partidos, e do homem branco votar. E ainda assim, a democracia começa só com os brancos ricos votando, porque o branco pobre ou analfabeto não votava, assim como não votava no Brasil até os anos 80. O analfabeto não votava, e nós estamos falando de 25% da população que era analfabeta naquele tempo. Hoje é 7%, mas em 80 nós tínhamos 1/4 da população analfabeta que não votava. E você ia falar de Bolsa Família nos anos 80, o cara ia falar que você era louco. Você ia falar do preto entrar na universidade, o cara ia falar que você era louco. Estou falando dos anos 80, quando esse partido foi fundado, não estou falando de 200 anos atrás. Depois, com muita luta, depois dos direitos civis. Quando falava de direito civil, sabe qual era o direito civil? Era o direito do judeu não ser morto, poder votar. Era o direito do protestante conviver com o católico. Era disso que se tratava. Alguém falava de LGBT no final dos anos 1800? Existia esse conceito de defender o direito civil de uma pessoa em função da sua orientação sexual? Nada disso acontecia nesse tempo. Isso é produto de 200 anos de luta. Muito tempo depois, 100 anos depois, nós começamos a falar de direitos sociais, que não estavam sendo discutidos. Você falar de uma carteira de trabalho assinada, você falar de um FGTS, você falar de um descanso semanal remunerado, você falar da limitação da jornada diária de trabalho, isso é fruto da luta dos trabalhadores. Ou você acha que caiu, os patrões resolveram ficar bons do dia para a noite? Isso é pressão social, isso é luta social. Muita gente morreu para a gente ter esses direitos na nossa Constituição. Muitas rebeliões, revoltas, guerras foram travadas para que a gente tivesse o mínimo. Hoje a gente discute direitos ambientais, porque a gente sabe que nós vamos colapsar esse planeta agindo da maneira como a gente age, de uma forma absolutamente irresponsável com as realidades natural, a nossa capacidade simbiótica de lidar com a natureza. A nossa agenda econômica ainda é muito estreita, porque democracia, e isso lá no século XIX já se dizia, democracia que não adentra a esfera econômica não é democracia. E é óbvio que a gente quer trabalho assalariado digno, mas nós queremos também discutir o sistema de crédito, nós queremos discutir o mercado financeiro, nós queremos discutir o sistema tributário, nós queremos discutir o acesso à educação, porque a educação distribui renda e riqueza. Nós queremos discutir a distribuição da terra rural e urbana, porque a gente sabe como é que as pessoas estão se apinhando aqui nas comunidades, um em cima do outro, porque não tem uma política habitacional decente para regularizar o lote das pessoas, para dar dignidade para as pessoas. As pessoas moram numa cidade e não têm acesso à terra, por incrível que pareça, porque a gente não organiza a cidade para acolher as pessoas a morar bem, a morar direito, a ter um endereço, a ter condições de sentar do lado de um filho e fazer a lição de casa, porque não tem iluminação, não tem ventilação, não dá. Então a nossa agenda econômica, ela tem que evoluir muito, muito ainda. Nós temos que discutir e a propriedade, socializar a propriedade. Não são os liberais que dizem que os indivíduos só são livres se forem proprietários e tem que proteger a propriedade? E eles dão propriedade para quem? A propriedade está cada vez mais concentrada. Olha os dados dos bilionários aí, é 5 pessoas dono da metade do mundo, e o resto todo não tem nada. Metade da população não tem nada. É vender o almoço para comer a janta. Então, eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque eu me incomodo, Og, com esse discurso de dizer assim, o PT tem que focar uma coisa e abrir mão de outra. Por que nós vamos abrir mão? Eu não estou, por exemplo, nem um pouco disposto a abrir mão do debate sobre racismo,
sobre misoginia. Eu não estou nem um pouco disposto, porque a sociedade que eu entendo justa, ela conta com todo esse povo dentro, com todas essas discussões dentro. Como eu também não vou abrir mão de discutir o salário mínimo, que tem que crescer acima da inflação. Então, gente, às vezes eu me preocupo com essa coisa do que nós vamos fazer. Nós nunca fizemos isso no PT. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos nossos governos, nós nunca fizemos isso. Nós nunca ficamos escolhendo quem que nós íamos deixar para trás. Esse partido nunca deixou nenhuma pauta importante para trás, porque sabe que a democracia é tudo isso junto, é tudo isso acumulado. Então nós vamos agora descapitalizar o avanço do movimento social, porque esses caras ficam fazendo discurso fascista e amedrontando a gente. Ah, não fala isso aí que eles vêm para cima da gente. Aí é que nós temos que ir para cima deles. Sabe? Estão barbarizando a sociedade, gente. Nós estamos nos tornando bárbaros, sem perceber o que esses caras estão fazendo. Um presidente da República falar que um soro positivo custa para o país, quem custa é ele. O maior custo que esse país tem é o Bolsonaro. E ele fica ofendendo. Todo dia tem alguém sendo ofendido. Todo dia tem alguém sendo ofendido. Uma hora é a mulher do presidente da França, que é mais velha do que ele. Ele é democrático na ofensa. Ele é democrático na ofensa. Ele ofende todo mundo, menos os seus correligionários covardes, que ficam por trás da rede social fazendo fake news contra as pessoas. E eles não poupam ninguém. Agora, se a gente ficar com medo de fake news, com medo de rede social, com medo de fascista, eles vão avançar. Agora, se a gente mostrar a garra que a gente sempre teve, eles vão recuar. E o país volta a ser governado por gente decente. Chamar servidor público de parasita, um cara que serve a um governo, um cara que ficou 28 anos na Câmara Federal, não aprovou um projeto, um cara que rachava o dinheiro dos funcionários do gabinete para enriquecer às custas do dinheiro público desviado. Esse cara tem coragem de chamar alguém de parasita? Um cara que veio do mercado financeiro e só lidou com especulação a vida inteira, nunca produziu um parafuso, vem chamar alguém de parasita? Então é hora de ir pra rua, defender esse partido, defender esse legado e botar esses fascistas para correr. Partido é dos trabalhadores. Partido é das trabalhadoras. Partido.